Bem-vindos ao nosso programa Reaprendendo a Viver. Estamos aí fechando hoje a série de mulheres que cuidam de mulheres, né? Ou mulheres cuidando de mulheres. Bom, hoje eu não estou lá naquele lugar maravilhoso, no restaurante Toca da Barra. Hoje eu estou no meu consultório. Não deu para gravar esse programa de hoje lá, mas devido à minha agenda, né, eu tive que estar aqui no consultório, mas não deixa de termos aqui o nosso bate-papo. Eu quero falar com vocês, dando sequência à matéria de mulheres cuidando de mulheres, né? Na segunda-feira nós tivemos aí a entrevista com a Rosana Santana, que é mentora do Curadas para Curar, né? Um curso, e ela falou muito bem, falou muitas coisas importantes, como também na quarta-feira a Ana Paula Lauá, falando sobre a questão de mulheres com propósito. Trabalho belíssimo que as duas fazem de cuidar de mulheres. A Rosana, psicanalista, a Ana Paula, psicanalista e também psicóloga. E hoje, quem vos fala aqui sou eu, Silvânia Câmara, psicanalista, psicoterapeuta. E o que eu quero falar com vocês é sobre quando começar a cuidar destas mulheres, né? Na realidade, eu não trabalho com nenhum projeto com mulheres, eu trabalho atendendo também mulheres. Eu atendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, atendo a todos, né? Não tenho um trabalho específico somente com mulheres. Mas aqui no consultório a gente passa por muitas situações de tratar as dores dessas mulheres. E na realidade, eu quero chamar a atenção aí dos pais, porque nós temos que cuidar das mulheres, dos homens, como tão bem a Rosana falou, né, que eles também têm um trabalho só com homens, mas nós temos que trabalhar na infância, trabalhar a autoestima, a valorização, trabalhar o amor próprio, e nós temos que trabalhar o menino para que no futuro ele seja o homem que vai respeitar a mulher. Nós temos que trabalhar a mulher para que no futuro ela vai se amar, se respeitar, ela vai se tratar, ela vai se amar. Essas mulheres, elas têm que, ainda quando criança, ser desenvolvido nelas este amor próprio, essa firmeza para quando alguém vier destratá-las, vier colocá-las para baixo, trazer palavras que machucam, elas estarem fortalecidas para que elas possam não aceitar aquilo que estão falando com elas. Então, se desde criança nós inserirmos isso ali, naquele ser pequeno que está crescendo, lá na frente, no futuro, ela vai fazer com que as pessoas a respeitem. Bom, nós tratamos, né, como terapeutas, nós tratamos das emoções e da mente. E muito recebemos em nossos consultórios mulheres que sofrem muito de abuso emocional, o físico, palavras que saem da boca de outras pessoas e que vêm como um soco direto no rosto delas. E é isso que elas não podem aceitar. Um relacionamento abusivo, quando a mulher começar a ver que aquilo começa com certas brincadeiras, que não são brincadeiras, que já vem machucando, já vem maltratando. Palavras tipo, ai, você é muito sonsa, você é uma anta, ai, você é muito lerda, você é lesada, você não é capaz, você não dá conta, você é imprestável. Brincadeiras como vemos vários vídeos aí, de no próprio casamento, na frente do bolo, um momento tão especial ali,
cortar o bolo, fazer a foto do casal, e que o homem pega e empurra a cabeça da mulher no bolo, ou pega o bolo e esfrega no rosto dela. Ali, gente, não é algo que está começando naquele momento. É um reflexo de algo que ele faz sempre. A falta de respeito vem desde o primeiro dia que você aceita aquilo que fazem com você. As coisas não acontecem do dia para a noite. A pessoa não dorme príncipe e acorda sapo. Ela sempre será aquele sapo. Só que, muitas vezes, no relacionamento, a mulher apaixonada, ela acaba não vendo, não prestando atenção nos sinais que está tendo. Você está ridícula. Tira essa roupa. Não vou sair com você assim. E aí vocês podem perguntar, Silvânia, tá, mas se a pessoa estiver realmente com uma roupa escandalosa, que não tá legal, não sei, ele vai deixar, ele vai sair com ela assim? Existem várias formas de conversar. Olha, meu amor, não tá legal essa roupa. Você poderia colocar aquela roupa ali, ó. Combina tão melhor em você. E isso, gente, eu estou falando referente a mulheres, porque estamos finalizando aqui a série de mulheres que cuidam de mulheres, né? Mas também tem muitas mulheres que maltratam os homens, que falam as mesmas coisas. Você é sonso, você não serve para nada, você não presta, eu que tenho que fazer tudo. Tudo depende da forma que você fala. O respeito. Todo relacionamento tem que estar respaldado no respeito. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, quem é que tem que primeiro se respeitar? Somos nós. Se eu me respeito, eu vou exigir respeito das outras pessoas. Haverá sim o dia em que as outras pessoas vão querer chegar para mim e me maltratar, e me massacrar. Cabe a mim colocar um ponto final ali na mesma hora e falar, olha só, não gostei. Eu não faço assim com você, eu não vou aceitar que você faça assim comigo. Eu quero respeito. Se a pessoa realmente for sua amiga, se a pessoa te amar, se for um namorado, a pessoa vai te respeitar e vai pedir desculpa. Vai falar, esse é o meu jeito, mas desculpa, eu vou me policiar. Nós temos que respeitar, mas nós temos que ser respeitados. Eu sempre falo, a pessoa aqui na Terra que nós temos que amar mais, não é mãe, não é pai, não é filho, não é marido, nada. Somos nós mesmos. Cada um tem que se amar acima dos outros. Porque se você se ama, você consegue transferir amor. Se você não se ama, você não vai conseguir amar as pessoas. O amor tem que vir de dentro de você. E aí ele transborda. Então, assim, fique atento aos sinais. As pessoas dão sinais, sim. Só que muitas vezes você deixa passar. Às vezes por vergonha, por não querer confrontar. Às vezes por amar demais. Às vezes por medo de ficar sozinho. Entre tantos outros motivos. Mas tem que colocar um basta. E quem vai colocar um basta é você que está sendo massacrado. Quem vai virar essa página é quem está incomodado. Se a outra pessoa está acostumada a rir, a brincar, a fazer essas brincadeiras sem graça, ela vai fazer sempre. E se você não chegar, você que é a parte incomodada, não chegar e falar, não quero mais, não faça mais assim comigo, ele vai continuar fazendo sempre. Então o momento de colocar um basta é no começo, não é depois. Por isso é que eu iniciei aqui a minha fala falando sobre essa questão dos pais ensinarem estes valores a seus filhos. Tanto ensinarem a respeitar, a serem educados com os outros, a saber que aquilo que você faz com o outro vai gerar uma dor nele e você não ia querer para você, também tem que ser ensinado que eles não podem aceitar que as outras pessoas o distratam. Eu não vou distratar ninguém.
mas também não vou aceitar que me distraia. É uma via de mão dupla. Eu dou, eu recebo. Muitas pessoas acham que, vamos falar de homens mesmo, que colocar a comida em casa, que pagar as contas da casa, que basta, que é o suficiente. Só que não é tudo. Hoje as mulheres trabalham, hoje as mulheres têm a sua força. Mas é um conjunto de respeito, é um conjunto de situações que passam para que um relacionamento possa ser bom. Ele tem que ser bom para mim e para outra pessoa com quem eu estou lidando. Lembrando que eu estou falando em todos os sentidos, não apenas em questão a relacionamento afetivo, mas no meu trabalho também. Eu tenho que respeitar para ser respeitada. Quanto mais novo, quanto mais nova, as crianças aprenderem isso, melhor será o mundo. E detalhe, melhor a qualidade de vida de cada um, principalmente deles. Ensinar faz parte dos pais. Muitas pessoas não respeitam o outro, a opinião dele. Tem que ser sempre, eu quero ouvir o sim, tem que ser do meu jeito. Se for do meu jeito, está tudo na paz. Se alguma coisa mudar daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é o certo, aí já tem problema, se não é assim. Cada um tem a sua porção de razão, né? Cada um tem. Eu não estou sempre certa, mas também não estou sempre errada. Temos que saber ouvir. E hoje isso não está acontecendo mais. As pessoas não sabem conversar. Eu fico chocada quando aqui dentro do consultório aparece alguém de um casal que fala que a conversa deles é só pelo WhatsApp. São vários, tá? Não é um ou dois ou três, não. São vários. E quando eles começam a falar, tal, porque eu enviei mensagem, tá, enviou mensagem, por quê? Estava viajando, não ia chegar em casa? Aí ele chega, mas quando eu tento conversar, não existe um diálogo. Então aí já acabou o relacionamento. Que relacionamento é este que não existe um diálogo? Que relacionamento é este em que eu não posso falar aquilo que eu acho, mas eu também tenho que ouvir? No mínimo, uma vez por mês, as pessoas que vivem entre si, na mesma família, pais e filhos, marido e esposa, tem que sentar e conversar. Eu tenho que ouvir do outro o que ele está achando de como eu estou vivendo. Mas eu também tenho que falar. Porque senão daqui a pouco eu não aguento mais olhar para aquela pessoa. Por mais que exista um amor, mas se não houver um acordo, se não houver um diálogo, se não houver entendimento, não tem como lidar. Os relacionamentos acabam por isso. Que as pessoas vão segurando por medo de discutir e acabam não conseguindo depois mais olhar para o outro, suportar o outro. Por isso que muitos, depois do horário de trabalho, vão jogar bola, vão para o boteco, as mulheres vão para o shopping. Para quê? Para sair, ficar o menor tempo possível dentro de casa. Porque não existe prazer em estar em casa, em estar com os familiares. Temos que mudar essa história. Temos que dialogar, temos que respeitar, temos que ouvir, temos que nos amar. Vivemos hoje um mundo de falta de respeito, infelizmente. Isso não é bacana. Temos que saber conviver em sociedade. E hoje a sociedade está dentro do celular, onde é mais fácil eu conversar com quem está do outro lado do que eu conversar com quem está aqui. Mas sabe por que isso? Porque quem está do outro lado não me perturba. Quem está do outro lado, está para lá, eu estou aqui, não me perturba. Mas a perturbação acaba quando eu converso. E eu explico o que eu estou sentindo. E eu ouço do outro
aquilo que ele acha de mim. Então, pessoal, é necessário vocês pararem e analisar. Primeiro, como estão educando as nossas crianças. E cobrar delas. Cobrar. À medida que vai evoluindo, chegando à pré-adolescência, adolescência, ser jovem, vocês precisam acompanhar e ver se não está desviando aí este caminho. Quando verem um dos seus filhos tratando o outro de uma forma com abuso, com falta de respeito, pergunta assim: é essa educação que eu te dei? Mas os pais também têm que ser exemplo, né? Se em casa os filhos veem a falta de respeito, vai girar como uma bola de neve. Vai sempre girando. Vi meus pais fazendo isso a vida toda. Minha mãe chamando meu pai de jumento, meu pai chamando minha mãe de anta, de sonsa, de besta. Como que os nossos filhos serão? Dessa forma também. Um batendo no outro, se degladiando. Como que esse filho vai chegar lá na frente? Achando que ele pode bater na mulher. E muitas mulheres também achando que podem bater nos seus maridos. E isso vai passando de geração para geração. E aí precisamos da intervenção das nossas terapeutas aí, como a Ana Paula e a Rosana. É necessário, gente, cuidar da mente, da alma, do corpo. É muito necessário. Mas muita coisa pode ser diminuída, minimizada dentro de casa. No exemplo, na educação. Graças a Deus que hoje temos mulheres que cuidam de mulheres. Mas precisamos também ter pessoas cuidando dos homens. Os homens também precisam entender. Hoje eu estava com uma paciente e ela falou que ela não consegue ter um diálogo com o marido dela. E ela, para evitar esse confronto, porque ela diz que não tem como conversar com ele, ele parece uma criança que ele não conversa, começou a desagradar, ele põe um ponto final. E ela falou: eu prefiro não conversar. Eu falei para ela: você tem 2 caminhos aí então. Não conversar para não se desgastar agora. Ir levando, chegar a um ponto em que você vai pegar um ranço dele, você não vai conseguir nem olhar mais para ele e vai querer separar, ou vai querer separar agora. Então, gente, por mais que doa, por mais que tenha um conflito, a melhor solução é a conversa. Porque senão o ponto final disso será um ponto final no relacionamento. Eles têm um filho novinho que é meu paciente também. E eu perguntei para ela se ele via. Assim, eles não se agridem nem nada, mas não há o diálogo e dá para ver que eles estão sem se falar. E ela falou que ele vê esse final de semana, né? Eles estavam mesmo brigados e o menino ficou tentando fazer a ponte ali. Ele tem apenas 7 aninhos, né? E ele tentando fazer a ponte para que os pais voltassem a se falar e estar bem. Então, essa criança tem visto um lar que não tá legal. Eu não vou falar que é um lar 100% disfuncional, não é isso não. Mas está no caminho errado. Tem que dar meia volta, voltar e conversar. E foi o que eu falei para ela. Por mais que você não queira esse confronto agora, tem que ter. Tem que falar isso para o seu marido. Como que o nosso filho verá um relacionamento lá na frente? Como que nós vamos dar uma educação para o nosso filho onde ele vai ouvir a esposa dele se você não me ouve? Como que ele vai aprender a dialogar com a esposa e com os filhos se aqui em casa não tem isso? É uma grande reflexão. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos no futuro. Então, existe aí uma seriedade muito grande. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, sobre essa questão, gente, finalizando aqui
mulheres que cuidam de mulheres, como os relatos, né, que a Ana Paula e a Rosana trouxeram, pessoas que chegam acabadas, arrasadas, sem amor próprio, com baixa autoestima, lá no chão, e que elas têm que ir juntando os caquinhos aí para a pessoa voltar a sorrir, para a pessoa, conforme o nome do nosso programa, reaprender a viver. Isso é muito importante. O trabalho delas é belíssimo, maravilhoso, mas nós podemos dar nossa contribuição, trazendo isso lá de berço, lá atrás, para diminuir o máximo possível dessas mulheres lá na frente virem a precisar desse tipo de tratamento e desse tipo de curso. Sabe por quê? Porque muitas não procuram. Muitas têm vergonha e muitos maridos proíbem as esposas de virem às sessões de terapia. Então, que possamos começar na base, que possamos exalar amor, que possamos ter empatia com o próximo. As palavras, às vezes, doem mais do que um soco. E eu quero deixar para vocês essa foto que está aparecendo aí, de um soco através da palavra. Prestem atenção nisso. Reflitam, repensem seus conceitos. Busquem uma vida melhor. Busquem ser uma pessoa melhor. Você tem que ter o seu amor próprio. Pense nisso. Foi um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez no programa Reaprendendo a Viver. Um beijo enorme no coração. Obrigado por estar assistindo nossos vídeos. Não deixe de deixar aqui um pedido de entrevistas que vocês queiram, temas que sejam abordados. Desculpa, gente, eu tenho a fala às vezes um pouco de troca-letras, sim. Eu troco letras, ainda mais com o aparelho, sabe? Então tem que estar me policiando, tá? Mas é assim mesmo, eu vou me policiando e eu vou reaprendendo a viver. A vida toda desse jeito e sempre buscando. E às vezes eu tenho que falar mais de uma vez uma palavra para que ela saia certo. E eu não vou gravar esse vídeo todo de novo por causa disso, porque essa sou eu, procurando sempre acertar, mas com essa dificuldade aí na fala que muitas pessoas nunca perceberam. Mas eu tenho sim de trocar letras, viu? E é isso, gente. Deixem lá os temas que vocês querem, que eu traga aqui pessoas para poder serem entrevistados, temas para poder falarmos e assim fazermos esse programa ajudar a todos que precisam. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. Beijo no coração e na semana que vem o nosso programa mais uma vez estará imperdível. Segunda, quarta e sexta-feira. E já tem novidade, coisas novas aí. A partir de junho, o nosso programa será de segunda a sexta. Os nossos vídeos aí com entrevistados, com vídeos como o de hoje, eu falando sozinha, profissionais, pessoas trazendo o seu testemunho de vida. E assim nós vamos nos ajudando, uns ajudando os outros. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, mas eu preciso que vocês me ajudem a fazer o programa. Então, mandem para mim temas que vocês queiram que eu traga aqui para estarmos falando nos nossos programas, tá bom? Gente, um beijo enorme no coração, fiquem com Deus, amo vocês, beijos!